Tema de hoje: como se tornar uma pessoa que derrota gigantes. Todos nós enfrentamos situações difíceis da nossa vida, esses são os gigantes da nossa vida, e nós vamos aprender com a boa e velha história de Davi e Golias sobre como derrotar esses gigantes. Mas para isso, eu preciso que você agora reavive algo que Deus te deu e que na sua adultidade você tem colocado um pouco de lado. É o bom e velho dom da criatividade, da nossa imaginação. A nossa imaginação é um dom de Deus que as crianças sabem usar muito bem, mas que nós adultos vamos perdendo aos poucos, e por isso perdemos muito de criatividade, de maneiras diferentes, inclusive de se falar com Deus e entender sobre Deus. Algumas vezes eu confesso para vocês que eu oro a Deus apenas desta maneira, com imagens, com ideias, porque às vezes minhas palavras não são suficientes para expressar e explicar aquilo que para mim é comunhão com Deus. Então deixemos a nossa imaginação aberta nesse momento, para que as informações que eu vou lhe dando acerca do texto que nós vamos estudar, venham começar a clarear a nossa mente, nos trazer a imagem e a gente possa aprender melhor. Mas eu começo do livro dos Salmos, e no livro dos Salmos há uma expressão de Davi, que para mim ela é a chave, ela é o segredo de tudo o que acontece depois, com Davi, inclusive no texto que nós vamos estudar. Mas é importante a gente lê-lo logo no começo de Salmo 88, versículo 13, diz assim: já de manhã a minha oração chega à tua presença. Numa outra versão diz: todas as manhãs eu oro a ti. Vocês vão entender melhor esse salmo no decorrer dessa mensagem. Para entendermos a mensagem, já que nós vamos falar de Davi e Golias, nós já conhecemos muito bem a luta dos dois e o confronto dos dois, vamos entender melhor onde ela se dá. No mapa de Israel, vamos imaginar um mapa. Ok, comece a imaginar comigo. Tem um mapa comprido aqui, ok? Esse é o mapa de Israel, Rio Jordão, todo em torno do Rio Jordão. Nesta lateral aqui, nós temos o mar Mediterrâneo. Aqui uma costa, toda a costa é uma planície. Nessa planície, na mesma época em que Israel começou a tomar posse da terra prometida, um povoado, normalmente vindo de Creta, tentaram invadir o Egito diversas vezes, chamado nos escritos egípcios de povos do mar, no qual o Egito resistiu muito. Mas eles conseguiram encontrar esse espaço de terra, aquele onde é hoje a faixa de Gaza. Naquele lugar, inclusive Gaza é o nome de uma das cidades fundadas por esse povo, chamados filisteus. Os filisteus povoaram aquele lugar e se organizaram. Agora tem um detalhe: era um povo com uma tecnologia um pouco mais avançada do que aquela que existia ali naquelas terras, a terra de Canaã. Nas terras de Canaã habitava esse povo, uma confederação de 12 tribos, vivendo de forma tribal, se organizavam ali e depois de um tempo se desorganizaram completamente, sofreram com com as nações vizinhas que os atacavam e eles não estavam organizados para se defender. Finalmente eles pedem um rei. Quando eles pedem um rei, na verdade o que eles estão pedindo é assim: queremos ter um exército. Nós precisamos nos defender desses povos vizinhos. O rei escolhido foi Saul. Nós estamos então nesse período histórico, nós estamos mais ou menos entre 1050, 1030 talvez, antes de Cristo, 3.000 e poucos anos atrás. Nesse momento, Israel tinha suas principais cidades, não lá nessa faixa costeira. Entre a faixa costeira e as montanhas, existia um lugar chamado Cefelá, que existe até hoje, que é uma região onde se tem muito plantio e tudo mais, porque as águas das montanhas formam riachos que seguem em direção do mar, tornando aquela região bem fértil. Nas partes mais altas, nas partes mais elevadas, é onde foram construindo as cidades, e ali você vai ter Jerusalém, ali você vai ter Belém, ali você vai ter tantas outras cidades naquela faixa, naquele lugar mais alto. Esses povos do mar, já mais organizados, queriam ampliar os seus domínios. Resolveram se levantar contra Israel. A sua estratégia de guerra era o seguinte:
Eles penetrariam pelo meio desta faixa comprida que é Israel, pelo meio dela, e dominariam aquele meio. Dominando o meio, dividiria a nação em duas partes. Dividindo essa nação em duas partes, seria muito mais fácil deles subjugarem o sul e depois o norte, eles dominariam aquela região inteira. Saul, ainda se organizando no seu exército, pega exatamente voluntários das famílias, convoca os homens das famílias. A família de Davi, por exemplo, enviou para lá 3 de seus irmãos e juntam os homens da nação e vamos confrontar esse exército que está vindo na nossa direção. Eles começaram a vir lá do litoral, querendo chegar ao norte, seguindo normalmente os riachos que tinham, e um deles, segundo esse texto nos mostra, que vai traçar essa história, é um lugar chamado Vale de Elá. O Vale de Elá, ele é composto assim de várias montanhas ao seu redor o tempo todo, e o que acontece? O que acontece é que quando esses exércitos começam a se chegar próximo um do outro, não entram em batalha, um exército faz acampamento no alto de uma montanha, outro exército faz acampamento no alto da outra montanha. Um não atacava o outro, tinha uma razão para isso. Aqui está um exército no alto de uma montanha, aqui o exército no alto da outra montanha e um vale entre eles. Uma distância de 300 a 500 metros entre eles se abre ali, naquele vale. Descer o vale era muito arriscado, a encosta desses lugares normalmente também era um pouco íngreme. Nós temos uma outra fotografia onde mostra uma das encostas lá para vocês terem uma ideia. Então, se eles fossem descer este vale para poder confrontar o outro exército, ao descer ficariam expostos lá embaixo, e ao subir, e naquele trajeto todo, seria de fácil acesso aos flecheiros que acabaria diminuindo bastante o número daquele exército que conseguiria chegar lá em cima. Era derrota na certa, invadir o outro. O que ficaram fazendo? Se provocando, por muito tempo. Esse não saía, diz ali o texto bíblico, não lembro se 30, 40 ou 50 dias já, era algo assim longo em que um confrontava o outro, mas decidiram então fazer algo que era muito comum naquele tempo, não era só nesse caso bíblico que existia isso, outros povos no passado já fizeram esse tipo de confronto. Vamos pegar o melhor guerreiro nosso contra o seu melhor guerreiro. Aquele que vencer, venceu a guerra e o outro bate em retirada. E então, os filisteus, separaram o seu guerreiro. E o seu guerreiro tinha, segundo o texto, 6 côvados e 1 palmo de altura. Um côvado vem do seu cotovelo até a ponta do seu dedo maior, o que daria algo em torno de 45 centímetros, vezes 6. Depois você soma o palmo 20 centímetros, você tem em torno de 2,90 metros. Todo mundo pode achar um exagero isso, embora também os judeus exageravam muito. Muitos textos da Bíblia Sagrada, eles são exagerados porque essa é a linguagem do judeu, faz parte da linguagem deles. Milhões, milhares de pessoas, e não eram milhares, é o jeito deles falar. Jesus mesmo, numa parábola, fala, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Fazia parte do linguajar daquele povo falar dessa maneira, e para eles era uma maneira normal. Que possam ter exagerado nisso, é verdade, mas não é errado pensar que uma pessoa poderia atingir algo parecido com isso. Nós temos, por exemplo, não por isso agora no século XX mesmo, nós temos registro de pessoas com 2,70 metros de altura. Daqui a pouco, inclusive, te mostro a foto. Então, esse confronto surgiu da seguinte forma. Eles decidiram, o nosso guerreiro vai desafiar. E lá desce este Golias, com auxílio de um moço que vai junto com ele, o leva até a parte mais baixa do vale. E ali ele brada dizendo se tinha alguém que pudesse desafiá-lo. Como era esse Golias? Além de 2,70 metros ou 2,90 metros de altura, além de muito alto, ele vestia toda uma couraça de bronze. Segundo alguns intérpretes também, na sua própria couraça havia
partes pontiagudas, o que era muito bom para luta corporal. Ele era um soldado de infantaria, mano a mano. Vou batalhar aqui com uma espada muito grande, vou enfrentar a qualquer pessoa, e se caso ele errasse nisso, ele poderia se saltar sobre a pessoa, e os seus próprios peitorais furariam aquela pessoa. Imagina, ele era um monstro, um monstro. Então este soldado com espada, e tem mais, ele tinha uma lança. A lança era usada quando você quisesse um ataque a 5, 10 metros, numa distância curta, porque numa distância muito longa dá tempo do guerreiro se escapar. Ou serve para você cutucar o guerreiro ou você atirar. Agora, a espada dele, a lança dele, era toda de bronze, e a ponta dela com uma tecnologia não conhecida pelos israelitas, o ferro. Os israelitas ainda estavam na idade do bronze. Esses povos do mar já tinham entrado na idade do ferro. A ponta desta lança, ela era de ferro, o que significa uma lança que pesava 7 quilos. Ao ser atirado por um homem muito forte, com ferro na ponta, não haveria escudo que iria defender isso. Qualquer escudo, como eram feitos na sua maioria de madeira ou de bronze, iria furar, iria penetrar e iria atingir aquele guerreiro. Então, para todos, era um guerreiro invencível. É por isso que todas as manhãs este homem ia e provocava os israelitas. E eu fico imaginando, o texto não dá detalhes sobre essa provocação, fala uma ou outra, mas é muito provável que todas as manhãs este homem ia lá e provocava, e talvez dessa maneira: e aí, tem algum homem aí? E os caras lá do outro lado ficavam naquela, do tipo, não, eu não vou, outro, eu não vou. Aquele que pensava em ir, falava, também não vou. Então ninguém queria enfrentá-lo. Agora, a partir do momento em que você vê, ninguém enfrenta por vários dias, todo mundo já entendeu, qualquer um que for enfrentar vai ser derrotado. O pai de Davi quer saber notícia dos filhos. Manda Davizinho lá, que é ainda um menino, um moço, novo ainda, era o mais novo geralmente que cuidava dos rebanhos. Isso você pode aprender numa vez que nós interpretamos aquela parábola das 100 ovelhas. Mas é sempre o mais novo que vai lá, e esse menino foi então levar o lanche para os seus irmãos. Na verdade, foi para buscar notícias. O pai, inclusive, chegou assim para ele e falou: olha, leva lá para o capitão esse queijinho. Acho que ele era mineiro também, viu? Mandou um queijo para o capitão. E aí ele manda lá, o Davi vai lá, chega de madrugada lá no lugar, começa a conversar com todos, e então ele ouve o sinal para que o exército se posicionasse, e daqui a pouco ele fica vendo aquele grandalhão que aparece, e xinga todo mundo, e blasfema contra o Deus deles, provoca os caras, e ninguém faz nada. O Davi fica doido. O Davi fala: como é que vocês deixam esse incircunciso? Incircunciso é um termo para dizer, esse cara não tem aliança com Deus, como é que vocês deixam uma coisa como essa? E ninguém fazia nada. Até o irmão do Davi quis assim brigar com ele. Ele não ligou para a briga do irmão, quis saber com Saul. Aí ele ouviu uma conversa. E na conversa disse que o rei, querendo incentivar, o rei Saul, querendo incentivar que algum soldado fosse e vencesse, o rei prometeu: o soldado que for vencer, ele vai ser muito rico, o rei iria dar muitas riquezas, ele iria se casar com a filha do rei, o que significa participaria agora da família real, e a sua família, essa seria uma proposta tentadora para qualquer brasileiro, toda a sua família não pagaria mais impostos até o final da vida. Para o brasileiro isso, uau, né? Seria ótimo. Muito bem, ninguém apareceu. E finalmente o Davi se coloca como voluntário. Eu fico imaginando esse momento do encontro de Saul com Davi. Aliás, o Saul me pergunta por que ele não foi guerrear, porque Saul era o cara alto. Diz o texto bíblico que os homens, normalmente, a média dos homens ali de Israel, batiam no ombro de Saul. Ele era alto. Ele mesmo não se voluntariou. Mas eu imagino nesse momento em que alguém chegou para o rei, lá na tenda do rei, e falou: ó rei, encontramos um guerreiro, e o guerreiro vai vir para se apresentar diante de ti, ó rei. Imagina o rei falando: mande esse valente, esse guerreiro, esse... E a hora que ele está falando isso, entra o Davizinho. Imagina ele: hã? É você?
Ele falou, você não é guerreiro. Você é pastor de ovelha, não é? Então, você não é guerreiro. Como é que você quer enfrentar esse homem? Eu imagino lá o Davi ainda argumentando com ele. Mas eu matei um leão. Tá, mas ele não é um leão, ele é um guerreiro. Eu matei um urso. Eu acho que nesse momento Saul deve ter perguntado, escuta, você é pastor ou pescador? Mas o Saul dá para ele ali a sua própria couraça, dá para ele a sua espada, para que Davi pudesse guerrear contra o tal Golias. Davi não consegue nem se mexer com aquela couraça do Saul. Ele resolve fazer o seguinte, deixa eu fazer da minha maneira. Ele desceu até o riacho, pegou 5 pedras, bem lisas, bem arrumadas, colocou no seu alforje de pastor, o cajado, as pedras e a sua funda, preparado para a guerra. A cena que se dá, ela é muito interessante. O guerreiro Golias se movia lentamente. Ele era pesado. Ele tinha armadura pesada. E esse guerreiro está no lugar, e o texto bíblico me chama a atenção. Eu fiz uma análise do texto bíblico na sua língua original. E algumas coisas que para nós, é difícil para o tradutor colocar algumas coisas. Ele vai colocar 2 homens que vão para a guerra. O que ele vai falar? Um se levantou contra o outro, mas não foi bem assim. O termo que é usado com relação ao guerreiro, ao Golias, é que Golias como que se levanta, se ajeita, quando ele quer ir enfrentar o Davi, mas ele é lento. O que acontece? Ele fala ali as suas blasfêmias, Davi de longe fala isso, só que o texto mostra que Davi se arremeteu contra o Golias, ele saiu como que correndo. Então imagine de novo aquela cena no vale. Está lá o grandalhão mal se movendo, tudo mais, grita, e daqui a pouco alguém lá, porque ele não está vendo direito quem é, alguém lá grita que vai guerrear contra ele, e já sai correndo em disparada contra ele, não sei se zigue-zagueando ou algo parecido, que fazia parte de batalha, de guerra, fazer dessa maneira. Então ele faz isso de uma maneira rápida, e antes de chegar muito próximo do Golias, que o Golias queria um confronto pessoal, ele queria um confronto corpo a corpo, mas Davi não estava nem com espada, ele não ia para esse confronto corpo a corpo. Davi virou o jogo, Davi propôs outra coisa, e isso que ele propôs, ele foi vitorioso de cara. Davi era muito bom no uso dessa funda, então ao chegar relativamente perto, sem que pudesse ser atingido, já pegou, colocou, armou sua funda, rodou, soltou, na testa do rapaz, ou seja, entre os olhos aqui. Uma tontura, ou não sei, um desmaio, provavelmente não morreu nesse momento, cai no chão, Davi corre sobre ele, arranca sua própria espada, corta a cabeça, mata o gigante, o exército inimigo já começa a fugir, e os outros gritam a guerra, saem atrás, e essa é a história de Davi e Golias que nós conhecemos. Mas há alguns detalhes no texto, que começam a clarear um pouquinho mais esse texto para nós. Os exércitos de Israel temeram muito este gigante, mas Davi parece ter olhado para este Golias de uma maneira um pouco diferente. É interessante notar que Davi era sempre visto como azarão, como zebra. A gente ouve uma coisa como essa e pensa assim, como é que Golias, sendo tão equipado, e ele estava equipado até com o equipamento mais moderno possível para o seu tempo, e Davi, com algo atrasado e primitivo, o vence? Espera um pouquinho, vamos imaginar um pouquinho mais como eram os exércitos naquele tempo. Os exércitos naquele tempo tinham 3 tipos de soldado. Você tinha o agrupamento da cavalaria. A cavalaria não existia nesse tempo ainda em Israel. Cavalos não fazem parte daquilo. Você vai ter cavalos em Israel, depois no Império já de Salomão, quando Salomão importa cavalos do Egito. Nesse momento não tinham. Você tem infantaria, isso sim era a maioria deles. O que é infantaria? Aquele bando de louco que pega uma espada e sai gritando contra todo mundo, e aqueles, igual você vê em filme mesmo, aqueles confrontos assim em massa. Esses eram o da infantaria. E você tem os atiradores. Os atiradores são os flecheiros. Esse talvez nós já imaginamos por filmes, mas há um que não é muito comum aqui para nós, mas existia muito nos tempos antigos, os fundeiros. Tem um outro nome deles que eu precisei até anotar, porque eu não decorei.
fundibulários. Eu nunca ouvi um nome desse. Mas os fundeiros são aqueles que usam esta arma de guerra, a funda. A funda não é estilingue, não é coisa de brincadeira de criança. A funda é arma de guerra, tão usada que eu estou narrando uma coisa em 1000 e pouco antes de Cristo, mas se nós seguirmos na história, ano 100 depois de Cristo, Império Romano, bem conhecido pelos seus exércitos, muito bem organizados, você vai encontrar, por exemplo, hoje em Roma, nas colunas de Trajano, que era o imperador naquele momento, você vai ver os seus exércitos com os seus fundeiros preparados. A funda era assim usada. O caso é que nós imaginamos como estilingue. Estilingue é uma coisa de pouca força. A funda, por exemplo, eles pegavam, você prende aquilo no pulso, uma parte no pulso, a outra você segura em sua mão, roda, no que você roda, ela ganha velocidade 5, 6, 7 vezes. Eles são craques em soltar aquilo na hora certa para que atinja o alvo. E um dos detalhes, a velocidade que isso atinge, chega a medir, algumas pessoas já mediram isso, chega a medir algo em torno de 35 km por segundo. O que significa que essa pedra ganha uma força tal que seria equivalente a um tiro hoje de um calibre 38. Algo para barrar a força de uma pedrada de uma funda seria alguma coisa muito parecida que segura algo de calibre 38. Para você ter uma ideia, os fundeiros antigos conseguiriam atingir coisas até 130 metros, por exemplo, de distância. Tal era a prática que eles tinham naquele tempo. Davi também, com certeza, era pessoa hábil naquilo. Tão hábil que ele escolhe as pedras. E é interessante, Davi, ele desce até o vale de Elá e pega algumas pedras ali. Acontece que no vale de Elá, as pedras ali, elas são formadas pelo sulfato de bário, ou seja, é a barita. E aquela pedra, ela é um pouco mais dura, ela é um pouco mais densa. É como se fosse alguma coisa mais entre pedra e chumbo. Ou seja, a força daquilo ainda seria maior. Ele pega pedras lisas, o que isso o possibilitaria melhor. Alguém diria, mas como que Davi não era guerreiro e conseguia isso? Espera lá, gente, ele era pastor de ovelhas. O que pastor de ovelhas faz ao longo do dia? Nada. Fica lá, bé, né? Fica lá, o tempo todo. Aquela vida monótona dava para Davi a chance de treinar. E eu fico imaginando como é que deve ter sido o treino de Davi. Aqui é a minha imaginação, você segue aí a sua, eu tenho as minhas. Imagina o Davi, por exemplo, vamos pegar uma fruta lá da região, figo, por exemplo. Pega um figo, põe em cima de um lugar, vai lá de longe, pega a funda, roda, tá, acertou. Outra, tá, acertou. E depois ele pega a prática de derrubar figo ali na base da funda, chega nesse dia, ele olha aquele gigante com um cabeção desse tamanho, ele fala, isso é mais fácil do que figo? Ora, muito mais fácil acertar. Então o Davi estava preparado para um momento como esse. Agora o Davi, ele viu algo que os guerreiros não viram. Por quê? Porque os guerreiros foram ludibriados pela fala. Enquanto eles estavam fixos no que o grande guerreiro Golias os ofendia, Davi não ouviu nada daquilo. Davi não teve a sua mente perturbada com as palavras daquele guerreiro. Portanto, ele não se intimidou. Para você ter uma ideia sobre os fundeiros naquele tempo, no texto de Juízes, que se refere a um texto de um período ainda anterior a esse que nós estamos falando, mais antigo, diz assim, versículo 20, dentre todos esses soldados havia 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra num cabelo sem errar. Eles eram muito treinados com relação a isso. Ora, Davi estava, não a 130 metros, mas possivelmente agora já muito perto de Golias, para poder ter acertado ali na primeira. Agora, Davi não tinha em mente um confronto corpo a corpo com aquele gigante. Ele sabia que no corpo a corpo ele iria perder. Tanto que ele nem leva espada. Minha luta não vai ser assim. Agora, era isso que o gigante queria. Presta atenção em algumas coisas no texto. Uma das coisas que no texto bíblico fala, lá em 1 Samuel 17, é que o gigante chega assim para o Davi, ele fica bravo quando vê Davi chegando.
Porque quando ele avista Davi, ele diz assim: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Ele não viu Davi de longe, ele viu Davi relativamente mais perto. E quando vê, ele fala pedaços de pau. Mais adiante nós vamos entrar nesse assunto para você entender melhor essa expressão dele. E tem um momento em que ele grita assim para o Davi: vem a mim, e eu vou despedaçar você. Vem a mim. Mas por que vem a mim? Vem brigar aqui comigo, vem no mano a mano que eu acabo com você. O que me dá a entender que o Davizinho não foi direto para ele, ficou assim, sabe, que rodando, e aquele homem lento, mole, devagar, que precisava inclusive do auxílio de um moço para poder andar. Você vai ver isso um pouquinho mais adiante aqui comigo. Este homem lento, cheio de armadura, 50 quilos de armadura ele tinha ali. Então o Davi, se mexendo rapidamente, ele não conseguia fazer nada, por isso que ele se enfezou desse jeito e falou: vem a mim, vem aqui lutar comigo, eu acabo com você. E o Davizinho só de longe ali, até que se aproxima a uma distância suficiente que acerta na primeira pedrada. Agora me chama a atenção isso. Vem a mim, por acaso eu sou um cão para que você venha comigo com pedaços de pau? Por que pedaços no plural? Davi estava com um cajado na mão. O que esse homem tinha? Tem algo aqui que é interessante. Ele sofria de algo que nós chamamos de gigantismo. A doença dele hoje já é conhecida. Gigante Golias não é nada anômalo, não é nada de nefilins, como dizem, como se fossem filhos de demônios, nada disso. É um ser humano com um problema na hipófise. Isso já é conhecido hoje, tem um nome estranho para nós, chama-se acromegalia. Acro de pontas, né, e mega de muitos grandes, onde partes do corpo continuam crescendo bastante. Nós temos na história, por exemplo, agora aqui mesmo no século XX, Robert Wadlow, que aqui você tem uma foto dele ao lado do pai dele. O pai dele é o pequenininho. Esse homem chegou a ter 2,70 metros de altura registrados. Morreu aos 24 anos de idade. E diz a história em que ele poderia ter crescido ainda muito mais se não tivesse morrido. A acromegalia, uma das coisas que acontece é o seguinte: ela é causada com um tumor benigno na hipófise, bem ali naquela glândula pituitária, que é aquela que causa uma produção do nosso hormônio de crescimento humano. Então faz com que continue liberando hormônio de crescimento em grande quantidade, mais do que o normal, fazendo crescer mais do que o normal. Mas um problema acontece. Este tumor, à medida que ele cresce, ele pressiona os nervos ópticos do cérebro, fazendo com que essa pessoa tenha uma miopia muito profunda ou dupla visão. E é interessante que o próprio Golias, quando ele vê Davi, que estava só com um cajado na mão, ele falou: você vem comigo com pedaços de pau. Por que no plural? Porque um homem grandalhão como aquele, guerreiro e tudo mais, precisava de um moço para caminhar junto. A nossa tradução está escrito ali que ele foi com seu escudeiro. Não é escudeiro, o texto original não fala escudeiro. O texto original é o texto moço, no sentido de um jovem, um servo. Um servo dele, um jovenzinho que era contratado dele ali para levá-lo. Ele precisou de alguém para guiá-lo para onde ele fosse. Para aqui, ele parou ali, aí fica gritando e tudo mais: vem aqui, que eu vou te pegar. Mas não está vendo nada, Tanto que o Davi vem se aproximando, ele não vê, e quando ele vê o Davi, ele fala: você está com pedaços de pau. O Davi estava com um só. Isso prova um problema sério ali, que este gigante teria. Nesse momento que Davi claramente já tinha percebido isso, saca a sua funda e o ataca. O que aconteceu foi que os israelitas, olhando do alto da montanha, pensavam que Golias era um cara invencível. O que eles não entendiam é que a mesma causa de sua grande força também era a causa da sua grande fraqueza. Alguns de vocês têm gigantes aí pela frente.
Por que empresas gigantes, às vezes, perdem mercado, caem, desaparecem? Por que pessoas gigantes, diárias na nossa vida social, pessoas que pareciam tão poderosas, caem por terra? Por que esses grandes gigantes e ricaços que já estiveram aí na mídia da nossa sociedade, alguns deles hoje estão em presídio? Assim como Golias, tem gente que se acha tão grande que ele não consegue enxergar. Por que gigantes são derrotados? Porque eles não conseguem ver, eles são tão fortes, tão poderosos para si mesmos, que não enxergam o óbvio bem ali à sua frente, não percebem o mundo que está ao seu redor. Por isso gigantes não são tão poderosos quanto parecem. O que significa que o tema de hoje, como se tornar uma pessoa que derrota gigantes, é aprender com esse Davizinho algumas coisas que eu quero te ensinar hoje aqui. Algumas lições práticas para nós, e a primeira delas é essa daqui. Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que não tem a sua mente condicionada. Vamos falar isso juntos? Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que não tem sua mente condicionada. Eu acho legal que o Davi mudou as regras. O Davi pegou Golias de surpresa. O Golias esperava uma luta de espada, corpo a corpo, e Davi não fez nada disso. Ele fez algo totalmente diferente. A sua criatividade pode te ajudar muito na sua derrota dos gigantes da sua vida. Uma pessoa que derrota gigantes é alguém que não tem sua mente condicionada, que não pensa sempre da mesma maneira, ou condicionada pelas palavras do próprio gigante. Os soldados, por exemplo, ali, eles estavam amedrontados, e Davi, com um jeitinho simples dele, ele acreditava que algumas coisas que pareciam impossíveis poderiam ser possíveis, porque a mente dele não estava condicionada com o que estava sendo dito ali para aqueles soldados o tempo todo. Aqueles soldados olhavam para o gigante, e Davi olhava para Deus. Ele tinha certeza do chamado de Deus na vida dele, do porquê que ele estava ali. Por que para Davi aquilo não era impossível? Porque ele não sabia que era impossível. Para ele aquilo não era impossível. Por isso que ele foi adiante, tentou e conseguiu. Os soldados não, eles ficaram lá, ouvindo o tempo todo Golias zombar deles. E isso foi condicionando a mente deles o tempo todo, foi entrando na mente deles, foi fazendo-os acreditar que era impossível vencê-lo. Mas Davi não estava lá, Davi não ficou ouvindo aquilo, Davi não estava com essa mente totalmente condicionada. Todos os dias eles eram assim, zoados, vamos dizer assim, por aquele gigante, e acabaram acreditando naquilo que disseram para eles, quando não dos gigantes, dos seus próprios amigos, que falavam, realmente, não vai dar para vencer esse cara. Aprenda uma coisa, uma batalha pode ser perdida dias antes de ser disputada. Quando admitimos a derrota, por acharmos que o inimigo que temos que enfrentar é um gigante muito maior do que nós. Eu preciso ensinar algo aqui para vocês que eu aprendi não faz muito tempo. Eu aprendi olhando para a minha vida, para o meu passado. E eu descobri uma coisa na minha vida que eu falei com vocês há uns 5, 6 anos atrás aqui, tenho repetido de lá para cá, porque eu acho que é uma análise interessante que você pode descobrir mais cedo do que eu, por exemplo. Eu só depois, já de velho, vamos dizer assim, que eu descobri, por exemplo, que eu sou rebelde. Eu sou um cara rebelde. E essa rebelião na minha vida, essa rebeldia minha, sempre foi uma rebeldia para o lado certo. Quem diz que rebelde tem que ser para o lado errado? Eu posso me rebelar para o lado certo também. Eu estava falando um dia com um grupo de alunos de escola estadual, aqui muito próximos de nós, e eu dizia assim para eles, eu falei, gente, o seu futuro está nas suas mãos. Ah, está na mão de Deus. É bonito falar que está na mão de Deus, mas está na sua. É você que vai fazer diferença na sua vida pela postura que você tomar nela. O que você tomar de postura é isso que vai fazer diferença na sua vida. E você precisa aprender a se rebelar para o lado certo. As pessoas vêm, surgem gigantes, todos nós temos os gigantes da nossa vida, que vêm aqui nos nossos ouvidos e ficam falando coisas, querendo fazer a gente acreditar que a nossa vida não vai dar certo, que não dá para conseguir nada, que a sua vida tem que ser aquilo mesmo. Mas é você que tem que se rebelar contra isso. Você quer mudar de vida? Vai mudar.
Eu me lembro, por exemplo, eu era novo, eu queria aprender, eu sabia que eu tinha uma gana por querer aprender, eu ficava com uma vontade, sabe quando chega o livro de escola? Todo mundo deve se lembrar desse momento, né? Principalmente quem estudou escola pública como eu, nos anos passados, quando chegava aquele dia em que a professora trazia os livros, e você pegava aquele livro, cheirava, embriaga aquele cheirinho, né? Cheirinho do livro, tudo mais, só que eu ficava de olho, era no livro do professor, era aquele que eu queria. O dele era mais completo, o dele tinha coisas que eu não tinha. Eu gostava de saber os livros que o meu professor lia, e eu ia atrás. Eu não tinha dinheiro para ficar comprando livro, muito menos para sair de casa e ir lá para o centro da cidade. O que eu fazia? Eu vendia ferro velho na rua para juntar dinheiro, e com dinheiro pagar minha passagem e ir lá para o centro de São Paulo, na biblioteca municipal, e ficar lá passando o dia todo lendo com aquele pão com mortadela que minha mãe tinha feito para mim. Pronto, eu ia lá. Quer crescer? Vai crescer, querido. O que te limita de crescer hoje? Hoje você tem uma biblioteca na tua mão, aí no seu celular. Você pode ler tudo isso de graça aí no seu celular. Você pode rapidamente ter acesso a informações hoje, que antigamente levaria muito tempo para se ter. Quer crescer? Paga o preço do crescimento. Uma das coisas que eu queria trabalhar. Eu admirava um cara, por 2 motivos. Primeiro, pelo profissional que ele era o melhor profissional da nossa família, admirava. Segundo, pelo nome dele, Anésio Rodrigues. Gostava dele, meu tio. É maldição familiar o meu nome, tá? Então tem outro Anésio na minha família, quer dizer, já faleceu, mas tem outro Anésio na família. Então, aliás, tem mais Anésia na minha família também. Você vê assim como é uma família. Pois é. Eu até fico pensando, meu pai, como é que o cara pega um filho, cria o filho, faz tudo pelo filho, acorda de noite, né? Gasta para ter filho e põe o nome do cunhado. É muito amor familiar, né? Mas volta, está fora do meu assunto, volta. Então, eu mirava nesse meu tio que foi trabalhar logo cedo. Ele era um cara que lutou na vida, começou como faxineiro trabalhando e se tornou gerente de um banco. É um cara que cresceu na vida, falou, eu também quero fazer isso. Então eu gostava de trabalhar. Já fui engraxate, já fui flanelinha, sabe esse cara que cuida de carro? Eu morava perto do cemitério da Cachoeirinha. Dia de finados, meu amigo, eu fazia o ano ali era uma maravilha aquele negócio. Engraxate, jornaleiro, já carreguei ferro velho, não tenho vergonha de dizer essas coisas, eu tinha 11 anos de idade, não tinha como. E aos 14 eu virei office boy, eu achava o máximo ser aquilo. Agora eu sou office boy. Eu achava o máximo. Eu queria crescer na vida, eu queria aprender, eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria economizar, queria comprar livros. Queria aprender inglês, eu não tinha dinheiro para pagar cursos de inglês. O que eu ficava fazendo? Tentando decorar letra de música. Porque minha irmã voltava lá da Avenida Paulista, onde ela trabalhava, e trazia para a gente aqueles papeizinhos, folhetinhos, que naquele tempo a escola Fisk dava, com letras de música. Então eu chegava em casa, ligava lá a Rádio Excelsior FM naquele tempo, era a única que tinha, ouvia aquelas músicas e tentava cantar junto para tentar aprender a falar inglês. Juntei dinheiro, comprei um dicionáriozinho, aquele Collins assim pequenininho, fui tentando fazer algumas coisas, comprava aqueles livrinhos da Longman, tentava ler no ônibus, imagina, eu sentando no ônibus, livro todo em inglês, né? Não estava entendendo nada, mas ficava ali, só me familiarizando. E ali para o centro de São Paulo, perto da 7 de abril, ali 24 de maio, tinha algumas lojas que vendiam pedras, dessas pedras bonitas que tem na nossa nação, e os gringos iam muito lá para comprar daquelas pedras. Uma das coisas que eu fazia era um dia me vestir bonitinho, para não parecer que era malandro, nada disso, né? Chegava perto dos gringos e já tentava, né? Hello, good morning, né? The book is on the table, né? Tentava falar qualquer coisa lá com o cara, com a maior cara de pau, para começar a aprender inglês. Porque eu queria crescer, eu queria aprender algumas coisas, eu queria crescer na vida, eu queria me virar. Meu querido, se rebele. Não aceite as coisas que muitas situações estão tentando impor sobre você. Eu te pergunto, o que tem tentado condicionar a sua mente? O que o seu gigante anda gritando para você? O que dizem de você acerca da sua vida? Talvez eles falem assim para você, que isso? O que você está pensando que é? Você nunca vai sair da miséria. Onde você nasceu, rapaz? Você nasceu em Carapicuíba. Eu nasci na Cachoeirinha. Isso aí é pior que lá. E aí? E aí que não depende de nada disso. Eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou me rebelar, eu não vou aceitar essas coisas que estão querendo se impor sobre mim.
Chegaram para você já e falaram assim: ah, você é solteira, ou você é viúva, você é separada, a vida vai ser assim, uma vida de solidão. Solidão nada, assuma a sua vida, governe a sua vida, dirija a sua vida, vai fazer novos amigos, vai viajar, comer, rezar e amar, vai fazer isso. Tenho certeza que você vai se sentir bem, vai se renovar, vai se reciclar, vai crescer. Já falaram para você que não tem mais jeito na sua vida profissional? Pois é, isso aí já tentaram falar na minha mente há anos atrás, ano de 1993. Chegaram para mim e disseram assim: você não serve como pastor, você está demitido. E aí o que você faz? Eu tinha me preparado para aquilo, desde os 19, eu era pastor, aos 27 me cortaram, me tiraram assim, falaram: você não serve mais, se vira, vai fazer outra coisa. Foi o que eu fui fazer outras coisas para tentar sobreviver, já tinha um filho para criar e tudo mais, não sou vagal, vou fazer o que tiver na vida para poder me virar. Mas eu desisti de maneira alguma, não desisti, dei a volta por cima, rodei a situação e vamos enfrentando essas situações que a vida oferece para a gente. Hoje eu olho para trás e falo: graças a Deus por aquela experiência que eu tive. Graças a Deus, ela mudou minha maneira de pensar, ela me abriu para novas oportunidades, ela me clareou o caminho, me mostra que tenho coisas para experimentar ainda na minha vida. Sua carreira está falida, é isso que andam falando para você? Não aceite, inverta essa situação, rebele-se contra o medo, rebele-se contra o condicionamento. É assim que se vence gigante na tua vida, amém? É assim que se vence. Segundo, uma pessoa que derrota gigantes é alguém que olha para a vida acreditando em possibilidades. Aqui eu não estou falando de positivismo, não. Eu não estou falando de você simplesmente chegar todas as manhãs, olhar para o espelho e falar assim: hei de vencer, hei de vencer, hei de vencer. Isso não adianta nada, meu querido. Não é isso que eu estou querendo te ensinar, não. O que eu quero te mostrar é que quem derrota gigante já tem que começar o seu dia disposto. Por isso é importante essa pessoa desenvolver certas disciplinas na sua vida. E aqui que vem um ponto interessante, é uma observação, que eu acho que você tem essa observação também. Tem uma coisa que a pessoa que se tornou bem-sucedida tem, e outra que vive a vida como um derrotado não tem. Chama-se disciplina. No caso de Davi, uma de suas disciplinas era orar todas as manhãs. O início do dia é marcante para você experimentar as coisas boas que possam acontecer ao longo do seu dia. O início do dia é marcante para isso. E é interessante que Davi já estava conectado. Ele fala todas as manhãs. Lembra daquele salmo? Vamos lê-lo aqui novamente. Salmo 88, versículo 13. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Todas as manhãs eu oro. Eu me levanto e eu oro. Ele tinha essa disciplina. Meu querido, muda teu estilo de vida, ou senão a tua vida não vai sair disso que você está. Se você continuar vivendo da mesma maneira que você está, como é que você espera que alguma coisa mude? Se você continuar caminhando na mesma direção, nada vai mudar. Se você continuar fazendo tudo que você faz até hoje, nada vai mudar na tua vida. Você quer que alguma coisa mude, você tem que mudar algum comportamento. E eu estou te propondo mude as suas manhãs. Eu insisto com você, para com aquela mania de colocar o relógio para despertar, vai lá, desliga, para depois ele despertar de novo, você desliga, para depois ele despertar de novo, aí você chuta ele, e aí ele te chuta e então você acorda. Não. Aí você acorda apavorado, vai para o trabalho de qualquer jeito, vai já pelo caminho mal-humorado, já briga no trânsito, xinga no trem, né? Aquela coisa toda, já chega de cara virada no trabalho, você estraga o seu dia. Davi orava todas as manhãs, o coração dele está preparado. O Salmo também diz isso: preparado está o meu coração, ó Deus. O que aconteceu? Quero te lembrar uma coisa: Davi não saiu da casa dele e foi para o campo de batalha esperando enfrentar um gigante. Ele não tinha a mínima ideia que isso iria acontecer. Foi uma surpresa para ele tudo aquilo, mas ele estava preparado. Foi uma surpresa encontrar um gigante no caminho, mas ele estava preparado. O interessante aqui é que
Davi estava preparado, a oportunidade apareceu quando o cara menos esperava aquela oportunidade, e essa oportunidade fez de um cara sair de pastor de ovelhas para o principal, o melhor e mais relembrado rei de toda aquela nação que ela já teve até hoje. Aquela nação admira este homem, a Bíblia Sagrada admira este homem. Davi saiu de um desconhecido para o melhor rei de Israel, por causa de uma oportunidade que apareceu quando ele estava preparado. É por isso que você tem que estar preparado todo dia, meu querido. É por isso que você tem que estar preparado todos os dias, preparado para que alguma coisa aconteça, como diz o Salmo de número 5, o Salmo de número 5 diz assim: de manhã eu faço a minha petição e aguardo com expectativa. Eu fico com expectativa, o que é que vai aparecer no meu caminho. É por isso que eu acho que você tem que estar preparado todos os dias. Meu querido, minha querida, está solteiro? Não pode sair feio na rua, não. Não. Todo dia tem que sair bonito. Você não sabe quando é que você vai encontrar a pessoa, não é verdade? Aliás, essa semana eu estava conversando com um dos nossos funcionários aqui, e a pessoa estava me contando, falou: olha, eu conheci o meu marido indo para o trabalho. Gente, no trem. Aquele lugar que você reclama muito, trem, foi lá que encontrou a morte da vida dela. E aí? Tem gente até que está falando assim, né? Puxa, eu sempre vou trabalhar de carro, agora vou de trem. Né? Pois é possível. São mais contatos, são mais relacionamentos. Mas fique preparado todo dia. Fique preparado para situações que podem aparecer na sua vida. Então, não desista quando algumas coisas aparecem na sua frente. Aliás, na verdade, impossibilidades podem se tornar grandes possibilidades. Situações difíceis podem se tornar em grandes milagres na sua vida. Tem uma narrativa na Bíblia de um rapaz que ele estava doente, e os amigos dele chegaram para ele e falaram: vamos lá, Jesus de Nazaré está passando por aqui, ele vai estar ensinando em tal lugar, nós queremos levar você para ser curado. Os amigos levaram ele, chegaram lá, estava lotado o lugar, mas tão lotado que não dava para chegar. Como não dava para chegar, talvez, é certo que talvez esse homem deve ter falado assim: está vendo? Não dá, volta para trás, minha vida é assim mesmo, minha vida é desse jeito. Os amigos não desistiram, não. Deram volta, subiram no telhado, abriram lá o telhado, desceram com cordas, pagaram maior mico para fazer o cara chegar na frente de Jesus. E Jesus cura finalmente o homem, mas a Bíblia diz assim: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos. Foi a fé dos amigos. Gente que não desistiu, gente que lutou pelo outro até o fim. Gente que foi adiante e derrotou o gigante pelo outro, não é? Fez isso. Mas note, uma impossibilidade se tornou um milagre. Não desista na primeira impossibilidade que apareça diante de você. Há situações na vida da gente que parece assim, aquela velha expressão: é muita areia para o meu caminhãozinho. Você que não se conhece, querido. Você que não se conhece. Você precisa se conhecer mais. Levante cedo, todos os dias. Tenha experiência com Deus todas as manhãs. Vai encher teu coração de expectativa. Vai ouvir palavras de Deus que te levantem. Cuidado com gente negativa do teu lado que te desencoraja. Nota essa expressão: desencorajam, tiram a coragem. Tem gente que tira a coragem de você. E a palavra coragem tem a ver com colocar o coração. Tem gente que te desapaixona. Você está afim de algo, você está lutando por algo, você tem um sonho na tua vida, o cara fala: isso daí não vai dar certo. Ele tira a tua paixão. Cuidado com gente assim. Não ouça, não dê ouvidos para isso. Os próprios irmãos de Davi: o que você está fazendo aqui, rapaz? O irmão do Davi deu bronca nele, brigou com ele, e o Davi não deu a mínima, nem levou a sério a briga do irmão, nem levou a sério. Falou: não, o cara está tenso aqui, né? Deixou para lá o irmão. Aliás, ele nem discutiu com o irmão, ele virou para o lado e continuou falando com o outro cara. Não quis briga, ele estava focado. Alguns dizem para vocês: é impossível, mas depois que passa a situação e você vence, aí você descobre que não era impossível. A gente só não sabia que não era impossível. Davi só queria ter uma certeza. A certeza que Davi queria saber é o seguinte: Deus está nisso ou não está? A questão para Davi não era dificuldade, a questão era se Deus estava naquilo ou não. Porque se Deus está nisso, pode vir um gigante. Aliás, pode vir até mais. Você conhece a história? Quantas pedras Davi pegou? Algum de vocês conhecem isso? Davi foi no riacho e pegou pedras. Quantas pedras ele pegou? Vocês se lembram? 5. Quantas ele usou?
Ué, mas para que ele pegou 5? Só uma notícia para você, Golias tinha 4 irmãos. O Davi estava preparado para tudo. A questão para Davi era, Deus está nisso ou não está? Se Deus está, então eu vou para cima. Ele não esperou o Golias vir. Ele falou, eu vou para cima. Ele se arremeteu. Ele se lançou contra. E ele saiu de lá experimentando melhor. Como eu posso saber se Deus está me guiando? Como eu posso saber se isso é ou não de Deus? Eu vou te responder com um texto bíblico, mas eu peço que você fique em pé comigo, que nós estamos terminando. Texto de Pedro. No texto de Pedro, Pedro 3,11 diz assim, busque a paz e siga. Note 2 coisas nesse texto. Primeiro, busque. Vá atrás da paz. Não descanse. Eu quero paz. Como que você tem isso? Por isso que eu estou te falando, levanta cedo, vai orar. Vai ter tempo com Deus. Busque a sintonia com Deus. É isso que existe o texto. Busque a conexão com Deus. Ore até fazer aquele clique, aquele encaixe. Entendi. Estou com Deus nisso. Tem paz? Segue. Não tem paz? Pare. Tem textos que vão clarear isso um pouquinho mais para a gente. Vamos agora para o texto de Colossenses. No texto de Colossenses, diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Que a paz de Cristo, ela vai julgar o que é bom e o que não é. A paz de Cristo vai te dizer, continua ou para? Está quente? Está frio? Segue ou não? Mas tem uma bênção nisso. Texto de Tessalonicenses para mim, por favor. O próprio Senhor da paz lhes dê paz em todo tempo e de todas as formas. E aqui vem uma bênção sobre você. O Senhor seja com todos vocês. Que essa paz fique em vocês. Último texto, Filipenses. O texto de Filipenses, ele mostra uma coisa que acontece conosco. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em outras palavras, aquela paz que está para além da compreensão, ela vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é uma paz que está para além da compreensão? Vamos imaginar a cena de novo, vamos lá, vamos pegar o Davizinho lá de novo, ele não está com espada, ele não está com nada, lá está um guerreiro forte, habilidoso, no sentido que ele sabia usar muito bem as suas armas, um guerreiro invencível sim, para aquele tipo de guerra na qual ele estava esperando, que seria o corpo a corpo, e lá vai o Davizinho arriscando a vida dele naquele momento, mas cá entre nós, se Davi parasse para pensar, para um pouquinho, o que eu estou fazendo? Eu não sou guerreiro, o cara é gigante, todo esse exército está com medo dele, eu vou enfrentar sozinho. Se ele fizesse isso, igual Pedro andando sobre as águas, ia sentir o vento, o mar, aquilo tudo, ia afundar. Mas a paz de Deus que não dá para explicar, excede todo entendimento, não tem razão, não dá para eu te dar lógica. Como é que você consegue acreditar que isso é de Deus? Acredito porque eu tenho paz. E se eu tenho paz, meu querido, pode vir um gigante, pode vir a família dele inteira de gigantes, mais Deus é sempre a maioria. Mais Deus é vitória. Eu não vou ter medo disso, por causa dessa paz que está aqui no meu coração. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece os gigantes que cada um deles estão enfrentando. E eu te peço, Senhor, que o Senhor dê a eles agora a revelação da Tua palavra. Davi teve a dele, que eles tenham a deles também. Que eles possam compreender o Senhor, os Teus caminhos, buscar a paz, seguir essa paz e derrotar os seus gigantes. Que eles possam ter a convicção, mas o Senhor é sempre maioria. Que com o Senhor, não importa o tamanho dos gigantes, basta uma pedrinha nas nossas mãos. Senhor,
orienta cada um dos meus irmãos, para que essa semana já seja uma semana na qual eles derrotem alguns desses gigantes que ficam gritando nos seus ouvidos, fazendo-os pensar e ficar longe dos seus propósitos para a vida deles. Que eles não ouçam mais essas mentiras nos seus ouvidos, mas que eles sigam para aquilo que está no seu coração, no seu entendimento, em Cristo Jesus, através da comunhão que eles vão desenvolver com o Senhor nessa semana. Que eles compreendam os teus caminhos e consigam as melhores conquistas de suas vidas. Eu te peço, Deus, que essa paz esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Seja feito assim na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Que isso seja firmado na tua vida, em nome de Jesus. Agradece o teu Deus, fala para ele: Deus, muito obrigado pelo que o Senhor falou comigo aqui nessa noite. Obrigado a Deus.